Apartheid. O que foi o apartheid? A palavra apartheid significa separação. Tá? Eu coloquei essa imagem aí na tela que vocês podem ver. Do lado direito aí, dois negros sentados num banco, né? Uma mulher com braços cruzados e um homem aí. E do lado esquerdo aí, dois brancos aí dando as costas para os negros. Tá? Essa imagem ela sintetiza, ela simboliza exatamente a ideia do apartheid. Né? A separação entre brancos do lado esquerdo e entre negros aí do lado direito. Né? Como legenda a gente tem aí, de um lado, brancos na supremacia de direitos, cheios de direitos, do outro lado, negros e indígenas oprimidos. Então, na prática, era assim que funcionava o regime de segregação racial que vigorou de 1948 até 1994 na África do Sul. Então, o que foi o apartheid? Foi um regime aí de separação entre brancos e negros na África do Sul aí, entre 1948 e 1994, como a gente pode ver nessa imagem aí, tá? Então, de forma sintética, o que foi esse apartheid? Foi um regime segregacionista, isto é, separacionista, imposto aí pelo Estado terrorista da África do Sul, um país de minoria branca. Né? Mas quem criou esse apartheid? O Partido Nacional, né, dominado aí pela maioria branca. Esse Partido Nacional chega ao poder, né, e ele é controlado aí por descendentes de imigrantes alemães e italianos. Então, esse Partido Nacional estava ligado, tinha aí, participava das 10 ideias de Adolf Hitler da superioridade ariana. Então aí ele promovia, ele era o grupo que comandava no poder, tá? Então nós tínhamos aí na África do Sul 10% da população branca de bancos e 90% da população negra, tá? Aí você se pergunta, como é que o 10% da população dominava 90% da população? Como é que 10% de brancos dominam aí 90% de negros? Porque os brancos era quem controlavam o Estado, era quem controlava o governo, era quem controlavam aí os órgãos de poder, né? Controlavam as empresas, né? As terras e explorava a maioria negra. Então, o controle dos grandes cargos políticos dentro aí da África do Sul pertenciam aos brancos. E qual era a situação dos negros? Eles viviam aí confinados em guetos, né? Coagidos pela violência e sem possibilidade de exercer seus direitos políticos mínimos. Ou seja, nós tínhamos uma minoria, 10% de população branca cheia de privilégios, né, que controlava aí o Estado, o governo, as empresas e as terras, e explorava a maioria negra, e uma maioria negra, aí, 90%, que vivia aí confinada aí em guetos, em locais distantes das grandes cidades, vivia aí sob a égide da violência, né, e sem direitos políticos, tá? Então, diante dessa situação aí, né, mudanças são necessárias, tá? Então, mesmo aí após o fim do apartheid, surgiram aí algumas ações no sentido de tentar aí solucionar esses conflitos aí que aconteceu, tá? Então, o que é uma ação afirmativa? A ação afirmativa refere-se aí a um conjunto de políticas públicas adotadas com vistas a contribuir para a ascensão de determinados grupos socialmente minoritários, sejam eles grupos étnicos, culturais, sexuais ou portadores de necessidades especiais. Então, o que a gente viu aí na história da África do Sul? Foi aí o privilégio, dentro do governo, o privilégio aí de ações voltadas para os brancos e os negros aí ficando aí desprezados, ficando aí em segundo plano. Então, quem é que vai crescer, ascender socialmente? O grupo minoritário aí dos brancos. Neste caso, quando o Estado promove políticas públicas de afirmação de uma minoria, como no caso da África do Sul, a afirmação da minoria branca em detrimento da maioria negra, nós temos aí uma ação afirmativa, ok? Quando o Estado, o governo, ele promove políticas públicas que privilegiam o grupo minoritário da população, eu tenho aí uma ação
afirmativa. Como exemplo de ação afirmativa, a gente acabou de ver aí o exemplo aí do apartheid na África do Sul, uma política aí segregacionista que durou aí 46 anos entre 1948 e 1994. Aqui com vocês, professor João Batista, Geografia